Olá, família Kev, um dia de bênçãos, um dia de paz, um dia de refrigério, de renovo de Deus na sua vida, nesse dia que já está finalizando o ano de 2022, né? Quantas coisas boas Deus fez conosco, quantas respostas, quantos livramentos, quantas definições em nossas vidas, quantas oportunidades, né? Então a gente só tem motivos para agradecer e para bendizer o Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Então vamos continuar a meditar juntos? No vídeo anterior nós estávamos pensando juntos sobre o que fazer com as oportunidades que Deus tem nos dado. Então, a cada dia nós vivenciamos as missões que Deus tem nos dado. Deus nos chamou para este planeta com missões designadas, com missões estabelecidas. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos dá formações por acaso. Deus não nos coloca em posições e em determinados locais por acaso. Tudo é por um propósito de Deus e Ele nos usa e nos coloca em posições, em locais e em famílias com propósitos, né? Para a honra e glória dele, para o louvor dele, para ser utilizado. Então, no vídeo anterior, o rei percebeu o semblante de Neemias, percebeu o quanto ele estava abatido, porque algo estava incomodado. Ele conhecia Neemias, ele conhecia, Neemias trabalhava servindo ao rei. O rei conhecia muito bem Neemias e percebeu a expressão do seu rosto e perguntou: o que você quer me pedir? O que você quer que eu te faça? Nós vemos no Velho Testamento, as pessoas, no Novo Testamento, aliás, as pessoas se aproximando de Jesus tendo necessidades. E Jesus fazia essas perguntas: o que você quer que eu te faça? E a pessoa sabia muito bem aproveitar aquela oportunidade e falava: eu quero ver, eu quero que o Senhor cure, eu quero que o Senhor... Ele dizia automaticamente o que queria. E Neemias, na sintonia com Deus, naquele mesmo momento, quando o rei perguntou, ele orou e pediu. Imagina que foi uma oração rápida ali no pensamento dele com Deus: Senhor, o que é que eu falo, o que é que eu peço? Eu dependo do Senhor. E a sintonia dele com Deus, né? Ele orou e no mesmo momento ele pediu ao Senhor, ele pediu ao rei: rei, eu preciso ir a Jerusalém, eu preciso reedificar os muros, eu preciso reedificar a cidade, eu preciso reparar as portas, eu preciso ajudar a transformar aquele lugar da promessa. Eu preciso fazer com que ele se reerga. E o que o meu Deus, né, determinou, estou parafraseando aqui o que foi dito lá em Neemias 2, né? O que Deus determinou para aquele lugar, as promessas que ele fez, continue mais e mais. E ele orou e em seguida pediu. E o rei concedeu o pedido dele com um prazo estabelecido. O rei estabeleceu um prazo. Óbvio que Neemias, ele soube aproveitar aquela oportunidade. Ele tinha que pensar em tudo, ele pensou muito rápido, porque ele não podia, de repente, dizer assim, voltar de Jerusalém e dizer: rei, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Então, muito articulado com a unção de liderança de Deus que estava sobre Neemias, ele pensou logo em tudo. Nada podia faltar, era uma oportunidade única. Ele estava diante do rei. Ele soube aproveitar as vantagens da posição e do lugar que estava diante do rei. Então, nós vemos em Neemias 2, do versículo 5 até o versículo 9, como Neemias soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Então, em Neemias 2, 5 diz assim, ele respondeu ao rei, né? Peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se me parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo. No versículo 8, para os muros da cidade, para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão de Deus era comigo. No versículo 9 diz: então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então ele não foi sozinho, ele ainda foi abençoado pelo rei
com pessoas do exército para estar com ele. Então Deus abençoou Neemias em tudo, porque ele soube aproveitar a oportunidade, porque ele estava alinhado com Deus, porque ele estava sintonizado com Deus. Aquela oportunidade foi dada pelo Senhor para um propósito de Deus. A cidade precisava ser reedificada. E Neemias foi a pessoa escolhida por Deus. Ele estava naquele lugar, diante de uma pessoa de grande autoridade naquele lugar, para um propósito de Deus. Deus também tem te colocado nesse lugar, para um propósito de Deus. Deus está colocando nessa família, com essas pessoas, nessa posição. Não é para sua glória, não é para você se engrandecer, não é para você ficar cheio de dinheiro para usar em seus próprios benefícios. Mas tudo é para um propósito de Deus, tudo é para a honra e glória do Senhor, para ser usado no reino dele. E ele soube aproveitar, ele preveniu, ele se muniu, ele sabia que ele poderia ter barreiras políticas. Ele sabia que ele poderia ter barreiras em relação aos recursos que ele ia precisar. E ele aproveitou da posição, do lugar onde ele estava, e pediu ao rei as cartas, pediu ao rei o que precisava, entregou às autoridades políticas o que ele precisava, e essa barreira foi tirada. Mas ainda assim nós vemos no capítulo do versículo 10, no capítulo 2, versículo 10, que Neemias teve 3 fortes opositores: Tobias, Gesem e Sambalate. Está escrito no versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Deus. Gente, fazer o bem, desempenhar uma missão que Deus tem dado, incomoda os seus opositores, incomoda os seus adversários, porque o inimigo, ele detesta edificadores. O inimigo detesta restauradores, porque o que ele quer é a ruína, o que ele quer é o mal. Então, que nessa meditação você esteja pensando nesse dia, né? Sobre a missão que Deus tem te dado. O que você tem feito? Você tem aproveitado bem as oportunidades? Você tem entendido qual é a sua missão, qual é o seu propósito? Até que ele venha, saiba usar essas oportunidades, esteja alinhado muito bem os seus pensamentos, a sua vida em comunhão com Deus, para que você não desperdice as oportunidades, o que você tem que fazer, porque nós estamos aqui com uma missão muito linda que Deus nos designou, e Ele abre as portas, Ele provê os recursos e nos dá as condições e nos coloca nos locais que a gente precisa para que a obra dele seja realizada. E você é a pessoa que Ele escolheu para ser essa edificadora até que Ele venha. Beijos, amo vocês. Até o nosso próximo encontro.